pessoal, vamos então começar nossa aula, né? Quer dizer, nossa aulinha que faz parte do aulão, nossa revisão rápida de 30 minutos de Direito Constitucional, focando esse concurso para analista do Ministério Público da União, que já está na iminência de ocorrer, e a gente tem uma árdua missão aqui de tentar, em 30 minutos, abordar alguns pontos que podem vir a cair na prova. Tentei separar uns 3, 4 temas que acho mais relevante, acho mais importante, dentro do contexto da prova do MPU, principalmente focando no edital. O primeiro ponto que eu vou abordar, vou falar um pouco do Ministério Público da União. Vou tentar traçar algumas normas constitucionais acerca do Ministério Público da União, que é questão recorrente nesse tipo de concurso e não podia ser diferente, tentando abordar pelo menos algumas pegadinhas que podem surgir com relação ao tema. Então o primeiro tema será próprio estudo do Ministério Público da União, que tem uma previsão constitucional, e a Constituição de 88 vem para alargar substancialmente as competências e atribuições e a própria importância do Ministério Público. Não que o Ministério Público não tivesse importância antes de 88, mas a Constituição de 88 alarga sobremaneira a importância e as atribuições do Ministério Público, que hoje é um órgão autônomo, que dispõe, que goza de todas as autonomias, de todas as prerrogativas típicas do Poder Judiciário, por exemplo. Elevou o Ministério Público ao que hoje o pessoal costuma chamar de quarto poder, Você não vai utilizar esse termo, obviamente, mas ele goza de todas as prerrogativas, todas as autonomias típicas de um órgão autônomo que é. Só lembrando uma coisa, uma questão histórica que cai muito, que é a seguinte: antes da Constituição de 88, dentre as atribuições do Ministério Público, antes da Constituição de 88, dentre as atribuições do Ministério Público da União, do MPU, estava a defesa da União. O Ministério Público era responsável por realizar a defesa da União. Hoje, pós-88, foi criado um órgão específico para fazer a defesa da União, e esse órgão se chama AGU, Advocacia Geral da União. É a AGU que faz a defesa da União. E pós-88, é vedado ao Ministério Público, fazer a defesa de entes públicos. Ele não pode fazer defesa de entes públicos. A Constituição veda expressamente que o Ministério Público faça defesa de entes públicos. E foi criado um órgão especificamente para defender a União. Nos estados também temos as procuradorias estaduais fazendo a defesa dos estados, e o Ministério Público não pode fazer a defesa dos entes públicos. Então, primeira questão histórica aí que cai muito concurso. Os membros do MPU, diz o ADCT, os membros do MPU, com a criação da AGU, poderiam escolher entre permanecer no Ministério Público ou migrar para a Advocacia Geral da União. Os membros poderiam escolher entre ficar no Ministério Público ou migrar para a Advocacia Geral da União. Então essas regrinhas aí são importantes, regras de transição, dessa transição do antigo Ministério Público para o atual. De cara, tem 3 princípios institucionais que regem o Ministério Público. São 3 princípios institucionais. O primeiro princípio é o princípio da unidade. Princípios institucionais que regem o Ministério Público. O primeiro, o princípio da unidade. O princípio da unidade diz que a instituição é una. Una, está sob o comando único, tem uma chefia própria, estruturada de tal forma que ela toda é enquadrada dentro de um único sistema. Agora, cuidado seguinte, a divisão do Ministério Público é uma divisão meramente funcional, porque a instituição em si ela é una, é o princípio da unidade. Segundo princípio institucional, análise rápida acerca do Ministério Público, vamos lá. Segundo princípio é o princípio da indivisibilidade. Indivisibilidade. Por esse princípio, que é um corolário da própria unidade, por esse princípio você tira o seguinte: um membro do Ministério Público pode substituir o outro sem problema. Na prática dos atos diversos, um membro do Ministério Público, um procurador, um promotor, pode substituir o outro, não tem problema. Porque quem está atuando é a instituição, o Ministério Público, e não o seu membro. Então pode haver essa troca sem problema nenhum. Terceiro princípio, não percam de vista também, o terceiro princípio constitucional acerca do Ministério Público é o princípio da independência funcional. Independência funcional. Não só o Ministério Público tem independência com relação aos demais órgãos,
pela sua autonomia, né? Mas o princípio da independência funcional não se refere estritamente ao órgão em si, mas aos seus membros. Os membros do Ministério Público são independentes. O que isso quer dizer? Eles são livres na sua atuação. Eles são livres na sua atuação. E não se submetem, tecnicamente na atuação fim, a nenhum comando superior. Não se subordinam a nenhum comando superior. O que é que eu quero dizer com isso? Ele forma o seu convencimento e atua da maneira que quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. A chefia da unidade, essa organização toda, é meramente administrativa. Na atuação típica, ele não sofre nenhum comando, ele não pode ser obrigado a atuar de uma maneira X ou Y, ele atua da maneira que bem entender. 3 princípios institucionais. Continuando, o Ministério Público também, assim como o Poder Judiciário, goza de certas autonomias, certas garantias. O órgão Ministério Público tem certas garantias. Destacam-se 3 autonomias. Primeiro, a autonomia funcional que o Ministério Público tem, exatamente como órgão autônomo, destacado do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Ele é autônomo, ele atua de acordo com o seu entendimento, ele se autodetermina. Essa é a autonomia funcional. Ele não se reporta, ele não se subordina a nenhum outro órgão. A segunda autonomia do Ministério Público é a autonomia administrativa. Também de se gerir, de se administrar, de se autogovernar, de se autodisciplinar, né? É o próprio Ministério Público que vai gerir seus próprios recursos, se administrar, se governar, dispor sobre sua organização, sobre seu funcionamento, elaborar seu próprio regimento interno. Isso é autonomia administrativa. E a terceira autonomia, que é a autonomia financeira, também nos moldes do Poder Judiciário. A autonomia financeira significa: o Ministério Público elabora a sua proposta orçamentária. Compete ao próprio Ministério Público elaborar a sua proposta orçamentária. No caso do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República elabora a proposta orçamentária, encaminha para o chefe do Executivo, encaminha para o Presidente da República. No âmbito estadual, os Procuradores Gerais de Justiça elaboram as propostas orçamentárias do Ministério Público Estadual e encaminham para o chefe do Executivo, encaminham para o governador. Então, essa seria a autonomia também financeira do Ministério Público. Com relação a garantias dos seus membros, né? Prerrogativas que têm os seus membros. Tem as mesmas prerrogativas dos membros do Judiciário, as mesmas garantias funcionais dos membros do Judiciário, vitaliciedade, né? A primeira garantia, tanto o MP como a magistratura. Os membros do MP só perdem o cargo por sentença judicial transitada e julgado. Essa é a regra da vitaliciedade. Só uma sentença judicial transitada e julgado pode imputar na perda do cargo de um membro do Ministério Público, né? Vitaliciedade. Processo administrativo não pode imputar perda de cargo, só sentença judicial. E a vitaliciedade se adquire com 2 anos. 2 anos de estágio probatório ou chamado estágio confirmatório. 2 anos para que você adquira essa vitaliciedade. Segunda garantia seria irredutibilidade de subsídios. Irredutibilidade de subsídios porque eles não podem, né, ter os subsídios reduzidos, não podem ter os subsídios reduzidos. E a terceira seria a inamovibilidade. Inamovibilidade porque eles são inamovíveis. Inamovíveis, não podem ser removidos compulsoriamente, não podem ser removidos sem o seu consentimento, né? Tem uma exceção que está para o Judiciário, assim como está para o Ministério Público. Está no artigo 93 a exceção, se não me engano, no inciso 8 do 93, que diz assim: a remoção compulsória, pode haver remoção compulsória somente se, remoção compulsória excepcional, somente se houver interesse público na remoção, interesse público, e decisão da maioria absoluta do Conselho do Ministério Público ou do Conselho Nacional do Ministério Público ou do respectivo órgão. Ou a decisão da maioria absoluta do respectivo órgão, no caso, se é MPU do MPU, se é do MPE do MPE.
ou do Conselho Nacional do Ministério Público por decisão da maioria absoluta. Então, remoção compulsória só diante de interesse público e decisão da maioria absoluta do órgão ou do Conselho Nacional do Ministério Público, sempre garantindo contraditória pela defesa ao membro do MP. Essa regra aplicável ao Judiciário também se aplica ao Ministério Público. Fica a dica para vocês. O artigo 93, que traz as regras do Poder Judiciário, aplica-se também ao Ministério Público por expressa disposição constitucional. Então, o artigo 93 aplica também ao Ministério Público. Para terminar, Ministério Público, quero falar de uma pegadinha muito comum que se refere ao chefe do Ministério Público, tanto a sua investidura quanto a sua destituição. Para terminar, obviamente, uma revisão rápida de alguns pontos que podem cair. Com relação ao chefe do Ministério Público. O chefe do Ministério Público da União, vem no quadro aqui, chefe do Ministério Público da União é o PGR, Procurador-Geral da República. PGR, Procurador-Geral da República. O chefe dos Ministérios Públicos Estaduais é o PGJ, Procurador-Geral de Justiça. O PGR tem que é nomeado pelo presidente e aprovado pela maioria absoluta do Senado. Nomeado pelo presidente, como é a investidura dele? Como é a investidura? Nomeado pelo presidente e aprovado pela maioria absoluta do Senado. Dentre os integrantes da carreira, tem que ser um membro do MPU, dentre 35 e 65 anos, com 35 a 65 anos, idade. O PGJ não, o PGJ, a Constituição prevê o seguinte: tem que ser nomeado pelo governador, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, dentre os membros da carreira, após uma lista tríplice. Então a carreira, o MPE faz a lista tríplice e o governador escolhe um. E não se fala aqui em aprovação pela maioria absoluta da Assembleia. Basta o MPE fazer a lista tríplice, encaminhar para o chefe do Executivo, o governador nomeia um. Na esfera federal não se fala nisso. A Constituição. O presidente vai, a Constituição não fala, mas a lei complementar do Ministério Público prevê também a questão da lista tríplice, na esfera federal. Agora o presidente escolhe um e o Senado aprova pela maioria absoluta. Essa é a regra constitucional para investidura. Agora a pegadinha maior está na destituição. Destituição do chefe. Como é que você retira? Assim, o PGR investido para um mandato ou investidura, o termo mais correto, de 2 anos. 2 anos. Aqui, ó. Vai ficar 2 anos. O PGJ também vai ficar 2 anos. 2 anos. Olha a diferença aqui, pegadinha do concurso. Olha a pegadinha. O PGR pode ser reeleito, digamos assim, pode ser reinvestido no cargo, sucessivas vezes. Não tem limite. Sucessivas vezes. Sucessivas reconduções. Pode ser reconduzido várias vezes. O PGJ só se permite uma recondução. Somente uma recondução. A Constituição garante apenas uma recondução na esfera estadual. Na esfera federal não tem limite quantas vezes for necessário. Pegadinha. Pegadinha. E a pegadinha final. A cereja do bolo que sempre cai. O PGR pode ser destituído antes do prazo de 2 anos? Pode. Precisa de autorização prévia. Autorização prévia do Senado por maioria absoluta. Maioria absoluta. E depois, o presidente destitui. O Senado autoriza por maioria absoluta e o presidente vai lá e tira ele do cargo. Tem que ter autorização prévia do Senado para destituir o PGR. Na esfera estadual, não precisa, o esquema é diferente. Sabe como é que funciona na esfera estadual? O legislativo é que vai tirar o PGJ. O governador nem participa. É o legislativo nos termos da lei complementar. Nos termos da lei complementar do Ministério Público. Mas é o legislativo que retira o PGJ e não o executivo. Nos termos da lei complementar. Então vamos lá, retrospectiva. PGR escolhido pelo presidente e aprovado pela maioria absoluta do Senado, dentre membros da carreira.
mandato de 2 anos, permitidas sucessivas reconduções. Para ser destituído, autorização prévia do Senado por maioria absoluta e ato do presidente. PGJ, escolhido pelo governador após lista tríplice encaminhada pelo próprio órgão. Mandato de 2 anos, permitida apenas uma recondução, pegadinha, uma apenas recondução. Para ser destituído, o legislativo que vai tirar ele, né, independentemente da atuação do executivo. Só tenha cuidado com o Distrito Federal. O Distrito Federal é híbrido. O Distrito Federal é regido pela União. Alguns órgãos do Distrito Federal são tutelados pela União. Alguns órgãos, como o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, são tutelados pela União. Defensoria agora mais não. Pós-emenda 45, a Defensoria não. É o próprio Distrito Federal. Mas o Ministério Público, o Judiciário, né, a Polícia e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal são tutelados pela União. Então, o Procurador-Geral do Distrito Federal, Distrito Federal e Territórios, Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios, a investidura e destituição se dá igual ao PGJ, esfera estadual. Igual. Lista tríplice do Ministério Público do DFT, do Distrito Federal e Territórios, só que quem escolhe o Procurador-Geral não é o governador. Como ele é tutelado pela União, quem escolhe é o Presidente da República. É o presidente que escolhe. A sistemática é igual ao MPE. A sistemática. Escolhida após lista tríplice pelo chefe do Executivo. Só que ao invés do governador do Distrito Federal escolher, como ele é tutelado pela União, quem escolhe é o Presidente da República. Da mesma forma, a destituição dele é igual à esfera estadual. Ele é destituído pelo Legislativo. Só que o Legislativo que vai destituir ele não é o Legislativo do Distrito Federal. É o Congresso Nacional, o Legislativo da União. Congresso Nacional Legislativo da União. A lei complementar do Ministério Público ainda diz assim: é o Senado Federal. Senado Federal que tira o PGDFT, PGJ do DFT. Beleza? A sistemática é estadual, mas aqueles que nomeiam presidente e que tira Congresso Nacional através do Senado Federal. Só cuidado com essa pegadinha. Quero falar de alguns direitos fundamentais que sempre caem em prova de Ministério Público. Vamos fazer uma retrospectiva aqui de alguns direitos fundamentais que sempre caem em prova de Ministério Público. São eles: inviolabilidade domiciliar, inviolabilidade domiciliar, sigilo telefônico e sigilo bancário e fiscal. Está mais próximo da atuação do Ministério Público. Sempre cai em prova de Ministério Público e Polícia. Porque está mais próximo, esses direitos estão muito relacionados, né? Estão relacionados diretamente à atuação típica do Ministério Público e da autoridade policial, na sua função investigativa, que está sendo discutida agora, tanto no STF como no Congresso, se o Ministério Público tem ou não esses poderes investigatórios. A jurisprudência é tendente a dizer que sim, mas tem uma PEC no Congresso para tirar o poder de investigação do Ministério Público. De qualquer forma, na investigação, eles barram em alguns temas aqui. Primeiro é a inviolabilidade domiciliar, né? No âmbito da privacidade, o domicílio, o asilo inviolável. A pessoa tem direito de guardar para si aquilo que acontece no domicílio. Mas a Constituição traz 4 exceções à inviolabilidade domiciliar. 4 hipóteses de relativização da inviolabilidade. São elas: caso de flagrante delito, está ocorrendo um crime na casa da pessoa, você entra. No caso de desastre, ocorreu desastre, vai entrar, né, na casa da pessoa sem o consentimento. No caso de prestar socorro, se eu tenho alguém morrendo lá dentro, eu vou entrar sem pedir autorização. E o último caso, que é o problemático, ordem judicial durante o dia. Por uma ordem judicial durante o dia, pode-se quebrar a inviolabilidade domiciliar. É uma cláusula de reserva de jurisdição. Só o juiz pode determinar a quebra, né, a invasão do domicílio. Nenhuma autoridade fazendária, autoridade administrativa, nem mesmo o Ministério Público, nem a autoridade policial podem impor, né, a quebra da inviolabilidade domiciliar. Só o juiz pode determinar, por exemplo, uma busca e apreensão dentro do domicílio da pessoa. Então só o juiz, a ordem judicial, e só durante o dia. Não pode ser cumprida durante a noite. Né? Tá claro, é dia, tá escuro, é noite. Lembrem disso. Né? Da aurora ao crepúsculo é dia. Mas
Como domicílio, como casa, como residência, o STF tem reconhecido uma série de situações, né? Uma interpretação bastante extensiva do que seria domicílio. Por exemplo, quintal, garagem, jardim da casa, tudo isso é domicílio. Caiu recentemente em prova. Barco, trailer, avião, se a pessoa usa como residência habitual, como atividade habitual, né? Qualquer lugar que a pessoa use como residência habitual, como local de atividades habituais. Uma casa de praia, uma casa de veraneio, né? E os mais importantes: quarto de hotel, motel, pensão, albergue, se tiver ocupado. Um quarto de hotel é casa, de hotel, motel, desde que ocupado. O termo que cai na prova é esse, que o STF usa: qualquer compartimento ocupado de habitação coletiva. Se estamos diante de um compartimento ocupado de habitação coletiva, é casa, porque ele está ocupado, ali é a casa da pessoa naquele momento. E principalmente, escritório profissional se enquadra no conceito de casa. Escritório profissional, me refiro principalmente a escritório de advocacia e contabilidade, entra no conceito de domicílio, e qualquer ordem judicial tem que ser durante o dia. Só lembrando o julgado do STF, no inquérito 2424, inclusive caiu na última prova do MPU, o STF disse assim: se a pessoa utilizar, se o profissional utilizar da inviolabilidade domiciliar para cometer crime, né, aí está afastado esse direito à inviolabilidade domiciliar. O STF autorizou a realização de uma busca e apreensão durante a noite no escritório profissional, busca e apreensão durante a noite, ordem judicial cumprida durante a noite, no caso do profissional estar cometendo um crime ali. Então autorizou-se a quebra da inviolabilidade domiciliar, no caso do profissional utilizar de forma habitual seu escritório para cometer crimes. Então, só lembrando esse julgado. Com relação ao sigilo telefônico, né, quem disciplina é a Lei 9296/96, não é isso? Lei 9296 de 96, determina a quebra da interceptação telefônica, ou do sigilo telefônico, ou seja, disciplina como se dá a interceptação telefônica. Gravar uma conversa entre dois interlocutores, entre terceiros, uma conversa telefônica, ter acesso ao conteúdo da conversa. Como a lei é de 96, o STF diz: antes da lei nem podia haver interceptação. Entre a Constituição de 88 e 96, não se admite interceptação porque não foi regulamentada. Porque a Constituição exige que a interceptação se dê nos termos da lei. E a lei só chega em 96 e traz dois requisitos. Tem que lembrar os dois requisitos para a interceptação telefônica no Brasil. São eles: ordem judicial, cláusula de reserva de jurisdição, só o juiz pode determinar a interceptação telefônica. Uma autoridade administrativa, a polícia e o Ministério Público não podem determinar a interceptação telefônica. E lembrando também, tem que ser para fins criminais. Para fins criminais só. Processo penal ou inquérito policial em curso, pede-se ao juiz, o juiz determina. Tem que ser para fins criminais, não se admite interceptação telefônica no Brasil num processo civil. O STJ recentemente admitiu nenhum caso onde havia interesse de menor envolvido. Interesse de menor, era uma guarda de menor, o pai sequestra o menor, e o único modo de localizar o menor era fazendo a interceptação telefônica do pai. Foi um caso específico do STJ, quando há um interesse de menor envolvido para resguardar o direito do menor, ele determinou a interceptação telefônica no processo civil, caso excepcionalíssimo. A regra geral é só no processo criminal. E não confundir o sigilo telefônico, acesso ao conteúdo da conversa, com o sigilo de dados telefônicos. Sigilo de dados telefônicos. Dados telefônicos me refiro às informações relativas às ligações feitas pela pessoa ou recebidas por ela. Informações relativas às ligações que ele fez ou recebeu. Para quem ligou para ele, quanto tempo durou aquela ligação, quando foi feita aquela ligação. Basicamente, ter acesso à fatura do telefone. Dados telefônicos, estou falando que órgão pode oficiar diretamente a operadora de telefonia e pedir informações das ligações. Não sei o conteúdo da conversa, mas sei quais foram as ligações que ele fez. Nesse caso, é muito mais brando porque entra no sigilo de dados e não no sigilo telefônico em si. Aqui, para quebrar o sigilo de dados telefônicos, cabe o juiz, lógico que o juiz pode. CPI pode, Comissão Parlamentar de Inquérito pode quebrar sigilo de dados telefônicos. Há julgados autorizando inclusive o Ministério Público, devido aos seus poderes de requisição previstos na Constituição, poder para requisitar documentos. Tem julgados admitindo, talvez numa prova de Ministério Público seja interessante defender a possibilidade do Ministério Público quebrar.
E para terminar aqui esses direitos que eu separei, com relação ao sigilo bancário e fiscal. Sigilo bancário e fiscal, quem disciplina é a Lei Complementar 104 e 105 de 2001. 104 e 105 de 2001. Informações referentes às contas e investimentos da pessoa nos bancos. Informações referentes aos tributos que a pessoa deve. A Lei Complementar 104 e a Lei Complementar 105 autorizam 3 pessoas a quebrar o sigilo bancário e fiscal. O juiz, óbvio, ordem judicial. Autoriza também a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, pode quebrar o sigilo bancário e fiscal. Tem na lei que a administração fazendária, o fisco, pode quebrar o sigilo bancário e fiscal. A administração fazendária, o fisco. Até 2010, o STF dizia que podia, até 2010. Dezembro de 2010, o STF muda de jurisprudência e não admite mais a administração fazendária, ou seja, a administração fazendária hoje, de acordo com o STF, não pode quebrar o sigilo bancário. Hoje seria apenas o juiz e a CPI pelo entendimento do STF. Só para lembrar vocês, tema que vocês não podem deixar de saber, isso é o básico, eu sempre repito, é o básico, nunca lembre desse tema, eficácia das normas, José Afonso, eficácia das normas, José Afonso da Silva, classificação das normas quanto à eficácia, José Afonso fala em 3 normas quanto à eficácia. Eficácia plena é aquela norma que tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Auto-aplicável, está na Constituição, já posso usar diretamente. Posso usar integralmente a norma, tranquilo. Temos normas de eficácia contida. Aplicabilidade direta e imediata. A norma de eficácia contida também é auto-aplicável. Aplica direta e imediatamente. Não necessariamente integral, pode sofrer uma restrição. Pode vir uma lei restringir a eficácia da norma, né? Se a lei não vier restringindo, aplica integralmente, mas a lei pode restringir a eficácia. O exemplo clássico sempre cai, artigo 5º, inciso 13. Inciso 13, liberdade de ofício ou profissão. Lembra do exemplo da OAB, liberdade de ofício e profissão. Pode vir uma lei como o Estatuto da OAB e limitar a incidência da liberdade de ofício, dizendo que a profissão, o exercício da profissão de advocacia, só para quem é formado em direito e que passar no exame da ordem. Uma lei restringiu, porque a própria norma diz, é livre a escolha de qualquer ofício e profissão, atendidos os requisitos da lei. E tem a norma de eficácia limitada, que não tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Não tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Precisam de leis, de atos para serem aplicadas, precisam de leis e atos para serem realizadas, para serem concretizadas, porque elas não são auto-aplicáveis, não podem ser utilizadas diretamente. Não podem. A eficácia dela é indireta, é mediata, né? São de 2 tipos. Normas de princípio institutivo, que são normas que criam pessoas jurídicas, entes, né? Como aquelas do artigo 18, parágrafo 2º, 3º e 4º. Para criar território federal, tem que ter uma lei complementar. Tem que ter uma lei complementar para implementar o artigo 18, parágrafo 2º. 3º e 4º, criação de Estado e município, precisa de lei para criar Estado, precisa de lei para criar município. Sem a lei não tem como implementar a norma de eficácia limitada. E as normas de eficácia limitada, chamadas de programáticas. Normas programáticas que veiculam os direitos sociais. Traçam programas objetivos a serem alcançados pelo Estado, né? Ditam o que é que o Estado tem que fazer para implementar, mas elas não são auto-aplicáveis, né? Por exemplo, direito à saúde, e diz como deve ser implementado o direito à saúde, mas precisa de leis e atos normativos para implementar o direito à saúde, para implementar os objetivos traçados na norma. Maria Helena Diniz, coloca uma norma aqui. Na sua classificação, ela coloca mais uma norma chamada de supereficazes. Normas supereficazes, para Maria Helena Diniz seriam cláusulas pétreas. São tão eficazes que impedem até a sua reforma. Cláusulas pétreas seriam normas supereficazes para Maria Helena Diniz. Feitas essas considerações rápidas aqui, o básico de eficácia das normas que vocês têm que saber para a prova e sempre cai em concurso.
né? Lembrando que 30 minutos só para a gente tentar pincelar alguns temas que podem cair, né? Tentando chutar um pouco também o que é que pode vir aí, né? Boa sorte a todos na prova e até a próxima!